Bom, hoje eu quero dividir com vocês a minha experiência com a consagração do Ayahuasca. Como eu me senti, como foi a experiência para mim, o que eu aprendi. Então, foi a segunda vez que eu consagrei o Ayahuasca. Eu fiz a consagração agora, no dia 20, e foi uma data muito expressiva, porque foi o dia da consciência negra e poder expandir um pouco a minha mente, a minha consciência. Nesse dia foi algo muito marcante. E a experiência que eu tive da primeira vez foi totalmente diferente da experiência que eu tive da segunda vez. E o que eu observo é que foram experiências necessárias para minha evolução naquele momento. Da primeira vez eu consegui revisitar traumas que eu sofri na infância, abuso. Eu pude me reconciliar com meu pai, perdoar o meu pai. Então isso foi muito marcante, muito emblemático para mim. E depois que eu consegui ter essa resolução ali, né, desse problema, eu consegui ter uma vida mais leve, mais tranquila. E dessa segunda vez eu pude perceber é, coisas que fazem com que o meu lado sombra precisa ser tratado. Eu precisava entender, né, quais ali eram as minhas sombras para que eu pudesse lidar melhor com isso. Então, uma frase que me veio muito forte nessa consagração foi ficar confortável no desconforto. Porque às vezes por vezes, né, a gente está tão imersa ali na nossa vida que está confortável e a gente acaba não crescendo, a gente acaba não evoluindo, e aquilo ali tá ok, tá tudo bem pra gente. E a gente não fica em um, em um, em um momento de crescimento no conforto. A gente precisa ficar desconfortável para poder crescer, para poder evoluir. Ninguém cresce no conforto. Então, isso foi um ensinamento muito grande em relação a essa segunda consagração. E eu também pude entender o quão controle eu quero ter em relação à minha vida, e isso não está nas minhas mãos. Então eu pude perceber que a minha organização excessiva, como isso faz com que eu tenta ter um controle, uma sensação ali de controle, que às vezes eu fico muito frustrada porque os dias eles têm ali os seus percalços, os dias eles têm as suas nuances, cada dia é um dia diferente. E quando a gente tenta controlar esse dia de forma de forma categórica, você não consegue vivenciar ali o que de fato poderia ser vivenciado. Então, soltar esse controle é algo que vai fazer parte do meu aprendizado a partir desse momento. Eu vou buscar ser uma pessoa muito mais leve, muito mais flexível. Consegui observar no meu lado sombra, que é em relação a egoísmo. E eu sou uma pessoa super desapegada, principalmente de coisas materiais. Mas eu percebi o quão eu sou apegada a pessoas que eu amo, sabe? E a gente precisa desapegar, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua vida. É, por mais que eu não seja uma pessoa invasiva, que eu não me meta na vida dos outros, mas a gente fica com um apego emocional, sabe? De uma forma que às vezes a gente sente até um certo desconforto em pensar em como seria se aquela pessoa não fizesse parte mais ali dos nossos dias. Então, isso tudo veio muito à tona, isso tudo foi muito é, vivo dentro de mim. A experiência com ayahuasca, ela equivale a 10 anos de terapia, foi o que um amigo me disse, e eu concordo porque
quando você faz terapia, e eu faço terapia, e terapia é maravilhosa, mas quando você faz terapia, é o teu psicólogo, é a sua psicóloga te questionando, fazendo com que você reflita, fazendo com que você se analise. Quando você consagra o ayahuasca ou outras medicinas da floresta, como o rapé, que eu também consagrei, mas teria que falar disso em um outro vídeo, porque foram experiências diferentes. Mas quando você consagra essas medicinas, elas te dão uma consciência que é você com você mesmo, não tem outra pessoa ali contigo. Então é você com o teu eu interior, não é ninguém te sugestionando nada. É você ouvindo o que o teu eu interior está dizendo. Então, é diretamente ali da fonte, sabe? É você tendo que melhorar por você mesmo. E é algo assim transformador. É realmente uma reforma íntima incrível. Eu me senti curada de muitas coisas, eu me senti muito mais leve. Demorei um tempo assim para poder, eu ainda estou processando porque eu consagrei no dia 20, hoje são 22. Então, eu ainda estou absorvendo todo o conhecimento que eu obtive, todas as percepções que eu tive, e eu ainda estou nesse momento de reflexão. Estou no meu momento eremita. Então, é isso, você consegue observar as coisas que você precisa. Só o necessário. Só o que você precisa e o que você está preparado também. Porque às vezes você não tem maturidade para lidar com coisas tão profundas. Talvez se eu tivesse tido a experiência que eu tive agora, da primeira vez, eu não conseguiria absorver, não conseguiria entender, porque eu não tinha a maturidade necessária para isso. Então, a força, como eles chamam, e aí você pode chamar do que você quiser, de Deus, de qualquer nome que você queira, aí é com você. Mas esse ser supremo, esse ser divino que intui ali a gente, que faz com que a gente entenda, e nem sempre é de uma forma tão delicada, às vezes é da forma que você precisa de fato entender. Eles usam, né, a linguagem que você precisa que você entenda. Eles te mostram o que você está dentro do teu da tua escala ali de maturidade de aprendizado. Então, quando você tem acesso a esses ensinamentos, é porque você está preparado para isso. Você não vai ter acesso a nada que você não consiga digerir, a nada que você não precise digerir. Então, a minha experiência da primeira vez, eu consegui reviver esses traumas, esses abusos, eu consegui me reconciliar com o meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E minha relação com ele era uma relação muito complicada, apesar de eu amar o meu pai. Mas ele era muito agressivo, foi um pai é, que me deixou muitas marcas, e tanto boas quanto ruins. Então eu cresci com isso e por muito tempo eu não sabia lidar com isso, principalmente com a falta dele, com a ausência dele. E da primeira vez que eu consagrei, eu consegui entender ali nosso relacionamento, entender que por mais doloroso que fosse, ele deu o melhor que ele podia. E é difícil você entender isso, você entender que os pais são só seres humanos. Com todos os defeitos, com todas as falhas, eles são só humanos, eles estão fazendo o que eles podem, eles não foram treinados para esse cargo de pai e mãe. Então, e é difícil, não é fácil ter esse entendimento, mas foi o que eu tirei ali dessa primeira consagração. E nessa segunda consagração eu pude ter uma outra experiência, uma experiência muito mais íntima de mim comigo mesma, sabe? Não foi em relação à minha família, não foi em relação ao externo, assim, ao meu convívio, mas foi
percepções da minha vida, da minha alma, do meu espírito, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então, nosso espírito ele tem muitas encarnações, ele tem muitas vivências. Então, a gente conseguir entender um pouco disso facilita assim a jornada. Então é isso. Essa minha percepção fez com que eu esteja amadurecendo as coisas aqui dentro, entendendo que eu preciso melhorar, entendendo que às vezes é preciso soltar o controle para que as coisas fluam como elas precisam fluir e não como nós gostaríamos que fosse, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E é isso, essa foi a minha experiência. Eu estou incrivelmente apaixonada pela medicina da floresta. Acho que é uma forma da gente se reconectar com a nossa ancestralidade, com, com a nossa matéria-prima, sabe? Digamos assim, o nosso eu mesmo interior, para que a gente faça as reformas necessárias, para que a gente consiga expandir a nossa consciência e que sejamos melhor, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, para o planeta. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em relação às percepções, em relação a como as dúvidas que você tem aí. Às vezes as pessoas elas falam muitas coisas que não são reais, né? Por preconceito e ignorância. Tem muita gente ignorante, então fala besteira. Então, enfim, é uma experiência única de vida, é uma experiência íntima. Não tem como ninguém passar por você. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.